Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns medicamentos que podem te ajudar no controle da sua bexiga, daquela vontade de ir no banheiro toda hora, frequentemente e urgente. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. Bom, a síndrome da bexiga hiperativa é caracterizada por aquela vontade urgente, repentina que a pessoa sente de ir no banheiro, de sair correndo do nada para o banheiro para fazer xixi. E isso pode estar associado ou não à perda de urina, ao escape de urina, fazer um pouco de xixi na calça, e pode estar associado também ao aumento da frequência urinária e o aumento da frequência urinária noturna também. Esse problema acomete aproximadamente 17% da população mundial. E o que acontece nesses casos é que a bexiga se contrai antes do momento que é para ela se contrair. Enquanto ela está se enchendo, quando está chegando urina vinda do rim, a bexiga, antes de se encher completamente, antes do indivíduo, da mulher estar no lugar adequado, no banheiro para urinar, a bexiga já se contrai, gerando uma vontade, uma força, uma vontade de urinar repentina nessa paciente e urgente, certo? E o que a gente sabe é que isso é mais comum nas pessoas mais idosas, E isso é atribuído até a alguma das teorias para explicar esse problema, é até pelo fato do envelhecimento vesical. A gente acredita que conforme a bexiga vai envelhecendo, ela vai ficando mais hiperativa. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouco mais só sobre bexiga hiperativa. Vai aparecer no card aqui em cima. Mas hoje eu quero falar mais sobre o tratamento medicamentoso desse problema, sobre as principais drogas que são utilizadas na prática para tratar esses sintomas. Bom, e a principal classe de medicamentos utilizados no tratamento da bexiga hiperativa são os antimuscarínicos, também conhecidos como anticolinérgicos, Os medicamentos mais comuns dessa classe são a oxibutinina, que o nome comercial mais famoso é o Retemic. Tem também a solifenacina, que é outra droga, que tem os nomes comerciais famosos como Vesicare e também o Imperi. E um outro medicamento muito famoso dessa classe de antimuscarínicos é a darifenacina, cujo nome comercial famoso é o Fenazic. Esses medicamentos são utilizados geralmente uma vez ao dia, E o paciente precisa usar por um tempo para a gente dizer se realmente o medicamento fez efeito. Geralmente esses pacientes precisam utilizar essas drogas por um período de 3 meses para a gente avaliar de fato a eficácia deles na pessoa. Porém, é importante que o paciente saiba que esses medicamentos podem apresentar alguns efeitos colaterais. O principal deles é a boca seca, mas além disso, o paciente pode apresentar também constipação intestinal, que é a prisão de ventre, ressecamento nos olhos, borramento visual, alterações visuais, taquicardia, tontura e, nos idosos principalmente, alterações cognitivas, alterações na memória, podendo dar um quadro até de demência. E é muito importante que a gente tenha um cuidado com o uso prolongado desses medicamentos nos idosos, Porque a gente sabe que o efeito deles é cumulativo. Então, quanto mais tempo a gente usar, maior pode ser as alterações cognitivas nesses pacientes, certo? Outro tipo de paciente que a gente deve ter cuidado na utilização desses medicamentos é aqueles pacientes que possuem um glaucoma de ângulo fechado, que é uma outra contraindicação para o uso de anticolinérgicos. E, infelizmente, na prática, a gente vê que esses medicamentos têm uma taxa razoável de abandono. Alguns pacientes abandonam o tratamento, seja porque não teve uma melhora clínica com o uso dos medicamentos, ou seja porque também apresentou efeitos colaterais, ou ainda por causa do custo desses medicamentos. Infelizmente, muitos pacientes não conseguem nem utilizar eles pelo período de 3 meses, que seria o ideal para a gente avaliar a resposta ao tratamento. Agora, na prática, a gente tem algumas alternativas para tentar controlar, por exemplo, esse problema dos efeitos colaterais. A gente tem medicamentos anticolinérgicos, antimuscarínicos, que são de liberação lenta, são formulações, preparações das drogas que vão sendo liberadas lentamente na corrente sanguínea. A gente sabe que esse tipo de medicamentos de liberação lenta, eles têm um menor índice de efeitos colaterais. Então, sempre que a gente puder, a gente deve dar preferência pela utilização desses remédios, desses antimuscarínicos de liberação lenta. Outra coisa que a gente sabe é que ainda que não tenha, por exemplo, uma
melhor eficácia de determinado tipo de droga em relação a outra, elas acabam tendo o mesmo efeito na melhora dos sintomas, a gente sabe que algumas drogas, por exemplo, como a solifenacina e a darifenacina, têm uma maior seletividade nos receptores da bexiga. Então elas podem apresentar menos efeitos colaterais em alguns pacientes, por exemplo, menos alterações cognitivas em idosos, principalmente se elas forem utilizadas por um curto período de tempo. E naqueles pacientes que não apresentam uma resposta adequada inicial ao tratamento, por exemplo, que começam a tomar uma medicação, mas não apresentam uma melhora significativa dos sintomas, a gente ainda pode aumentar a dose gradativamente desses remédios. Porém, a gente tem que saber que isso pode implicar numa maior incidência de efeitos colaterais. E existe uma outra classe de medicamentos que também pode ser utilizada no tratamento da bexiga hiperativa, que é a classe dos beta-3 agonistas. Esse tipo de droga ele já era utilizado há muitos anos nos Estados Unidos, né? E há alguns anos ele entrou aqui no Brasil e vem nos ajudando muito na nossa prática diária no tratamento desses pacientes com bexiga hiperativa. A principal droga dessa classe, a droga que é utilizada aqui no Brasil, é a mirabegrona. O nome comercial é o Mirbetriq, né? E esse tipo de medicamento ele é uma alternativa aos antimuscarínicos, né, aos anticolinérgicos, porque ele pode ser utilizado com uma segurança nos idosos, né? Ele dá menos efeitos colaterais como boca seca, mas ele pode dar alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, hipertensão e nasofaringite. Ainda que não seja uma incidência tão alta, ele pode causar esses eventos, né? Esses eventos adversos. Então, o que a gente tem que saber é que esses medicamentos são uma alternativa ao paciente que não pode usar o antimuscarínico ou que não tem melhora com os antimuscarínicos. E a gente sabe também que já existem alguns trabalhos fazendo associação, né? Juntando os antimuscarínicos com os beta-3 agonistas, certo? Para tentar melhorar os sintomas desses pacientes de bexiga hiperativa. A gente sabe que os antimuscarínicos vão inibir a contração da bexiga, né? Assim como os beta-3 agonistas também inibem a contração da bexiga, só que atuando em outro receptor. Por isso, eles muitas vezes não causam os mesmos efeitos colaterais que os anticolinérgicos, que os antimuscarínicos apresentam. Porém, no nosso meio, né, uma dificuldade que a gente ainda vai encontrar na prescrição e na utilização pelos pacientes dos beta-3 agonistas é o preço, né? Hoje em dia ele ainda tem um custo muito elevado no nosso meio e isso faz com que boa parte dos pacientes que apresentam esse problema não consigam utilizar, não consigam fazer um tratamento mais prolongado com essa droga. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Eu gostaria de trazer um pouco para vocês sobre as principais drogas utilizadas no tratamento da bexiga hiperativa, utilizadas para ajudar esses pacientes que têm uma urgência miccional, uma vontade repentina de ir no banheiro. Isso é muito comum no nosso dia a dia e a gente prescreve com uma relativa frequência esses medicamentos. É importante o paciente saber dos principais efeitos colaterais e do que pode ocasionar no seu organismo. Certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa ser beneficiado dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima.